Hoje eu vou responder uma questão muito interessante de uma aluna. Inclusive, essa questão é bem grande, tá vendo? Ela está promovendo uma discussão sobre um assunto. Ela estava assistindo a aula de eletroterapia e veio a questão. E ela escreveu da seguinte forma, eu vou ler exatamente como ela escreveu, para a gente discutir sobre esse assunto, sobre o uso de eletroterapia em pós-operatório, se deve ou se não deve, como é mesmo a reação de cada uma dessas eletroterapias. Professora, sei que você está respondendo sobre o Carbox, mas como a explicação tem a ver com a formação do colágeno e a lise do colágeno tipo 3, fiquei pensando se seria a mesma regra para o ultrassom. Confesso que tenho receio agora de usar o ultrassom no pós-operatório depois do seu curso de fibrose, porque fico sem saber quando é que estarei aumentando a síntese do colágeno e quando estarei ajudando na redução. Poderia eu fazer esse pensamento de não usar nos primeiros 15 dias para eu ter mais segurança nesse período? Será que você conseguiria montar um vídeo explicando um pouco mais sobre as funções do ultrassom e a aplicabilidade no pós-operatório? Gente, isso é uma discussão para uma tese, né? Seria excelente um artigo sobre isso. E realmente é assim, provavelmente ela estava assistindo a aula de eletroterapia. O nosso curso de formação em pós-operatório tem apenas um módulo de eletroterapia, porque eu não sou especializada em eletroterapia, eu sou especializada em pós-operatório, mas eu estudei muito sobre eletroterapia para poder entender o porquê dessa indicação constante em pós-operatório. O porquê que está indicando se às vezes ele atrapalha nos 15 primeiros dias a homeostase, ele atrapalha na sequência das 3 fases que tem que ter do processo de reparo do tecido. São lesão. A própria lesão vai criar um processo inflamatório que o corpo tem que reparar. Nesse período, vai haver uma quantidade de eletrólitos ali nessa área que, se você colocar um eletroterápico, alguma onda elétrica, você vai aumentar a permeabilidade, podendo ocasionar ondas estacionárias, fazendo com que aumente a lesão e prolongue o processo inflamatório. Se prolongar o processo inflamatório, vai aumentar tecido cicatricial e, em consequência, aumentar a fibrose inestética. Então, o raciocínio dela está perfeito. Então, baseado na aula que ela viu, ela deduziu que, então, a eletroterapia, independente de qual seja, usar a partir de 15 dias, porque com 15 dias a gente inicia a 3ª fase cicatricial, que estende-se, às vezes, até 1 ano e meio, dependendo da lesão e do que foi usado ali naquela cirurgia. O raciocínio dela está perfeito. Por quê? Nós temos a fase inflamatória, ela é crucial para o reparo, porque é na fase inflamatória que, por quimiotaxia, que ela vem com o edema, então toda lesão tem que edemaciar, tem que inchar, porque é através desse edema que vai vir mediadores químicos para a área lesionada, trazendo tudo o que precisa ali naquela região, tipo neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. Os macrófagos são essenciais na hora da síntese do colágeno, porque são eles que vão estimular fatores de crescimento naquela hora, vão levar as interleucinas para aquela região, para que haja lá no 15º dia a lise do colágeno tipo 3, para a ressíntese do colágeno tipo 1, que é o mais maleável. Para que isso aconteça, a gente não pode interferir nem na fase inflamatória e nem na fase anti-inflamatória, que é na 2ª fase do processo, onde a gente vai ter angiogênese, onde a gente vai ter a reepitelização, onde vai aumentar a quantidade de miofibroblasto, colágeno tipo 3 para fechar a ferida. Então, quando você for usar uma eletroterapia em um pós-operatório, você tem que imaginar o que essa eletroterapia faz, como que ela age dentro do corpo. Muita gente usa o ultrassom
terapêutico, o pulsado na função pulsada, com efeito anti-inflamatório. Realmente, aquele calorzinho, aquela vibração, ela tem um efeito anti-inflamatório. Porém, se naquela fase não puder ainda o efeito anti-inflamatório, vai atrapalhar a fase inflamatória. Então, a fase melhor de começar a eletroterapia é a partir de 15 dias, porque não tem o risco de você interromper alguma coisa que está acontecendo, que faz parte do reparo e que vai ter sequelas futuras. Então, essa coisa de usar ultrassom logo nas primeiras sessões, logo no início, se você estudar a fundo o ultrassom, que é excelente, gente. O ultrassom nós temos lá depois de 15 dias, se tiver fibroesclerose, nós temos o efeito tixotrópico, que é aquela permeabilidade da membrana que vai amolecer e facilitar a gente trabalhar com a pantala, com a crochetagem, com a miofascial, com a manipulação tecidual para normalizar aquele tecido. Excelente! Porém, a gente não pode ter esse efeito quando faz renúvio, body tight, argoplasma, remodelação de costelas, endolaser e lipo HD. Nessas 6 tipos de cirurgia já não é indicado o uso do ultrassom. Por quê? Ele vai interferir no processo que foi feito para aquele conceito ou aquela tecnologia usada na cirurgia. Então você tem que avaliar. Numa lipo tradicional, numa abdominoplastia tradicional, tudo bem de usar depois. Eu, sinceramente, não uso. A cada 100 pós-operatório, eu devo usar 1 ou 2, no máximo, algum tipo de eletroterapia. Quando tem que usar, eu prefiro usar a radiofrequência ou a criofrequência. Por quê? Elas não têm risco de ondas estacionárias, elas não vão provocar cavitação, que é um dos efeitos do ultrassom, que a onda ultrassom ela faz a cavitação. Pode ter ondas estacionárias que vão bater na parede e voltar e fazer, às vezes, uma apoptose ali naquela região que está reparando e iniciar de novo um processo inflamatório. E as tecnologias de radiofrequência, elas causam a modulação do colágeno, elas vão melhorar o colágeno. E mesmo assim, eu gosto de usar depois de 20 dias, porque aí já está entrando no ciclo do colágeno, né? Que vai ter um ciclo de 28 dias. Aí vai estar ali quase no final, não tem perigo de eu interromper. Eu apenas vou melhorar tudo aquilo que foi feito. Então, para você usar uma eletroterapia, eu te aconselho estudar os efeitos fisiológicos dele dentro da área operada e estudar como foi feita essa cirurgia, qual é o verdadeiro intuito dessa cirurgia, qual a proposta do cirurgião plástico para o resultado final dessa cliente. Só assim você vai chegar no consenso se deve ou não usar algum tipo de eletroterapia em pós-operatório. Essa minha aluna ela está de parabéns. A discussão que ela propôs no grupo sobre uma aula que ela estava assistindo foi ótimo, sem eu ter que falar nada, só ela assistindo a aula, porque eu não falo, você não vai usar não. Eu gosto de deixar todos os meus alunos raciocinarem, em entender, e ela realmente entendeu na hora que estava assistindo a aula que ela não deveria usar nas primeiras 2 fases cicatricial, que seria usado apenas a partir de 15 dias. Já é excelente. Essa foi a nossa dica de hoje. Se você quer mais, siga-nos, pode nos seguir, ativar o sininho, sempre estaremos aqui colocando conteúdo novo. Se você tem interesse em conhecer a nossa escola, clique no link que está na descrição aqui desse vídeo, que você verá tudo que a gente tem na nossa escola EAD Luciene Martins, cursos e treinamentos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.